Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do CV em Anexo, um quadro do Desabafo Corporativo para a gente falar sobre o mundo de recrutamento e seleção. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para estrear já com um tema muito bacana, que é como pesquisar a empresa. Eu imagino que muitos candidatos têm esse desafio de, mas espera aí, que informações que eu pego, como que eu vou estar preparado para esse momento de entrevista? E aí, eu acho que o primeiro ponto mais importante é a gente entender a importância de fazer essa pesquisa, né? Por que eu devo olhar para isso? E olha essa pesquisa aqui do LinkedIn diz: 75% dos candidatos acreditam que a pesquisa sobre empresa é crucial para uma entrevista bem-sucedida. E, gente, vamos falar a verdade. Eu concordo super com essa pesquisa, porque imagina você ir para uma entrevista numa total escuridão. É exatamente isso que acontece quando você não tem noção de que empresa é essa. E eu vou desabafar por aqui, porque esse é um quadro do desabafo corporativo. O que mais a gente vê é candidato chegando na entrevista e não sabendo bem o que é a empresa, o que ela vende, como que ela se posiciona no mercado. E aí ele acaba sendo descredibilizado já de primeira vez. Então, não vamos deixar isso acontecer. E um super outro ponto importante para que você já comece a fazer a pesquisa é entender se dá match com os seus valores. É alinhamento de expectativas. Espera aí, o que eu espero dessa empresa, o que eu espero dessa vaga e o que ela pode me proporcionar. E aí você já faz um crivo, se realmente faz sentido para você participar desse processo. Fez esse crivo, agora você vai buscar uma diferenciação frente aos outros candidatos. E quanto mais você souber sobre essa empresa, mais você vai se diferenciar. E aí um ponto que é bem importante. Onde que eu procuro, Isa? Onde que eu procuro essas informações sobre a empresa, enfim? Eu vou trazer várias fontes aqui para vocês, dentre diversos sites ao longo do que eu vou estar explicando. Mas antes de você ir para qualquer site, sabe qual é um bom termômetro? As redes sociais. Então, já vai pelo caminho mais simples. Ali você já vai ver como essa empresa se posiciona, como as pessoas se relacionam com essa empresa, o que ela passa de mensagem, e aí já é um bom caminho para você começar. Mas o fato é, existem 3 tipos de pesquisas fundamentais para você fazer. Uma, sobre a empresa, entender tudo sobre essa empresa que você está se candidatando. Outra, sobre a vaga que você vai se candidatar. E a terceira é como que o mercado, qual é a visão de mercado sobre essa empresa, como que o mercado enxerga essa empresa que você vai estar se candidatando, né? Então, sobre a empresa, sobre a vaga e a visão de mercado. Vamos começar aqui sobre a empresa. Então, Isa, o que eu preciso ver na empresa? Primeiro ponto, abre o institucional, né? O site institucional dessa empresa e vai lá sobre, geralmente está escrito assim, sobre nós. Lá tem missão, visão, valores. É muito importante que você olhe para esses 3 pontos. Porque, às vezes, tem um valor lá que não está muito alinhado com o seu. E aí é fundamental, porque depois eu já vi muito candidato assim. Quero muito, quero fazer parte. E aí, nos primeiros meses que entrou lá, nossa, mas eles têm esse valor que não tem nada a ver com o meu valor. E aí, já é tarde demais, já vai ter que recomeçar todo um processo, sair, enfim. É retrabalho para você, é trabalho para a empresa também. Então, olha esses valores, vê se dá match, se dá fit cultural. O que mais, Isa, que eu posso olhar nesse site institucional? Bom, você pode olhar também sobre o segmento. Qual o segmento que essa empresa atua? É varejo? É uma distribuidora? É uma empresa de tecnologia? Então, entende em qual área, em qual segmento que ela atua. E também quais são os clientes. É uma empresa B2B? É uma empresa B2C? Já aconteceu de um candidato, dentro de uma entrevista comigo, falar sobre como que ele abordaria os clientes olhando para um B2C. E a empresa que ele estava se candidatando era B2B. Então, ele ficou totalmente fora do contexto daquela entrevista. Então, é muito importante que você pesquise isso. O que mais, Isa, que eu posso pesquisar?
pode pesquisar também quais são os produtos e serviços que essa empresa ela oferece, né? Para você também estar mais preparado na hora de uma pergunta e se posicionar da melhor forma possível. E também observar se essa empresa tem práticas ESG. Por que, Isa? Porque é fundamental você trazer um discurso alinhado. Às vezes essa empresa ela tem uma política sustentável, ela tem um programa social. E isso vai criando pontes e conexões entre você e o entrevistador. E um outro ponto também, quando a empresa é SA, né, que é capital aberto, é você olhar os resultados financeiros dessa empresa também, para você estar muito alinhado ali no contexto da entrevista. Bom, basicamente é isso, de você buscar informações sobre a empresa. Então, falamos que um é sobre a empresa e o outro tipo de pesquisa é sobre a vaga que você está se candidatando. Toda vez que você olha para uma vaga, tem um escopo lá, né, que você se candidata, e tem uma parte que é escrito assim, objetivos, ou principal função. Dentro desse objetivo ou principal função, tem ali a chave do que você vai precisar entregar para essa vaga. Então, olha para esse objetivo e entende, será que eu consigo cumprir esse objetivo? Esse é o primeiro ponto. E segunda, consigo cumprir sim, mas como que eu trago isso de forma estratégica para dentro de uma entrevista? Como que eu posso contextualizar isso? Porque, ao final de contas, a pessoa vai te contratar para você cumprir esse objetivo. Então, é fundamental que você tenha uma visão geral sobre isso. E também entender quais são as tarefas dessa vaga. Às vezes, dentro de um anúncio de vaga, tem lá todas as tarefas que você vai precisar executar. Mas tem outras que são mais sucintas, não tem ali todas as tarefas. Então, vai no site de busca, vai no chat GPT e coloca cargo de analista de dados. Quais são as tarefas? E aí você vai ver todas as tarefas. Analisa, avalia, entende se você gosta de fazer isso. Isso é fundamental também, né? Claro que a gente nunca vai ter uma vaga que a gente vai gostar de tudo. Isso é óbvio, tá? De tudo que eu realizo dentro do meu escopo, hoje como empresária, como palestrante, tem algumas tarefas que eu não gosto muito de fazer. E é natural, mas precisa ser feito. O problema é quando nessa lista de tarefas, 80% do que está lá eu não gosto. Aí, realmente, essa vaga não é para você. Mas eu gosto muito de trabalhar com 90-10. Então, olha para essas tarefas e entende. 90% eu gosto, tem 10% que eu não tenho muita afinidade, ou não tenho muito talento, ou vou precisar me desenvolver. Esse é o primeiro ponto para você olhar para tarefas. E o segundo ponto, que é super importante você olhar, é também para gerar conexão dentro da entrevista, para você conseguir tangibilizar como você vai entregar. Tem muitos entrevistadores que perguntam assim, como você acha que você vai alcançar tais objetivos? E se você tem clareza dessas tarefas, você consegue trazer esse contexto, você consegue criar uma narrativa, um início, meio e fim de como você vai fazer isso acontecer. Quando você não tem clareza de tarefas, fica muito mais difícil você traduzir de que forma você vai atuar dentro dessa vaga. Tá fazendo sentido? Então segue comigo aqui, tem mais coisa, hein? É importante também, quando olha sobre a vaga, né, a gente está vendo aqui pesquisa sobre a vaga, quais são as interfaces, tanto internas quanto externas. Ou seja, quais são meus pontos de contato e de quem eu dependo. Internamente, eu vou depender de quais departamentos ali, quais são os que eu vou precisar me comunicar mais. E também externamente. Quem são os clientes, de repente, que eu vou precisar acessar, ou fornecedores, ou qualquer stakeholder que esteja ali para que a sua função aconteça. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque, às vezes, o que não dá certo dentro de uma vaga é você não ter a habilidade de trabalhar com as interfaces, não é nem a sua execução em si. Então, você já vai muito mais consciente. E também, quando você traz isso dentro de uma entrevista, você conquista muito mais fácil, muito mais rápido aquele que está te entrevistando, esse recrutador, porque ele vai entender que você não está com uma visão só no seu umbigo, só na sua entrega, só naquilo que você quer realizar.
ele vai ter a certeza de que você vai saber trabalhar em equipe, de que você vai ter um olhar sistêmico de um ecossistema e que ele vai ter certeza que você se olha de forma interdependente, ou seja, que você é importante naquela empresa, mas que você precisa dos outros. E isso faz você ganhar o jogo logo de cara, assim, digamos assim. E sobre a visão do mercado, Isa, que é o último tópico aqui de tipo de pesquisa. É importante você estar de olho nas notícias. Então, observa quais são as notícias que essas empresas têm aí no mercado. Pode ser através de site de busca, de revistas, como a Exame, por exemplo. Entende? Sites de reclamação é legal, mas não é para você olhar ali alguma reclamação num site e trazer para a entrevista. Eu vi que estão reclamando sobre a empresa. Não é isso. É para você entender quais são as dores dessa empresa, para na entrevista você trazer soluções para essas dores, sem necessariamente falar dessas reclamações. E também olhar o Glassdoor, né, que é uma porta de oportunidade para conhecer mais internamente essa empresa. E também, repito, não é para você trazer esses dados na entrevista, mas para você estar muito mais seguro e conseguir trazer soluções para os problemas que possam aparecer. Basicamente é isso. Então, pesquisa sobre a empresa, pesquisa sobre a vaga e pesquisa sobre a visão do mundo em relação a essa empresa e com certeza você vai estar muito mais preparado para qualquer processo seletivo. E é isso, gostaram? Então continuem aqui com a gente que a gente vai estar falando em mais episódios aqui sobre o mundo de recrutamento e seleção no seu CV em anexo.